Olha, quem usa computador hoje em dia com certeza conhece o pacote Microsoft Office. Word, Excel, PowerPoint, essas ferramentas já fazem parte do nosso cotidiano, né? Mas e se eu disser que existe um concorrente de peso que é fundamental conhecer, principalmente por um motivo bem específico? Pois é, pode parecer meio estranho ter que aprender tudo de novo, não é verdade? Só que para muita gente, a resposta para essa pergunta vale ouro: concursos públicos. O LibreOffice é um tema super recorrente nas provas e dominar as particularidades dele pode ser justamente o que vai garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então, a gente tem de um lado o gigante que todo mundo já conhece, o Microsoft Office, e do outro, seu principal rival de código aberto, o LibreOffice. E olha, essa rivalidade vai muito além da aparência dos programas. Ela está baseada em ideias, em filosofias que são, na verdade, bem diferentes. A maior diferença entre eles, no fundo, não está nem tanto nas funções, mas na filosofia por trás de cada projeto. E só de entender essa origem, a gente já consegue pegar a lógica para resolver um monte de questão de prova. E aqui está o resumo da ópera. O Microsoft Office é um produto comercial, ou seja, é pago, e o código dele é um segredo guardado pela Microsoft. Já o LibreOffice é o exato oposto. Ele é gratuito, construído e mantido por uma comunidade de pessoas no mundo todo, e o código dele é aberto. O que isso quer dizer na prática? Que ele pode ser modificado e adaptado para rodar em vários sistemas, como Windows e Linux, sem custo nenhum. Certo. Agora que a gente já entendeu a filosofia por trás de cada um, vamos para o que interessa de verdade. Como é que isso se reflete nos programas que a gente usa no dia a dia? Vamos dar uma olhada nos equivalentes diretos. Aqui, a correspondência é bem direta. O que se faz no Word, se faz no Writer. As planilhas que a gente conhece do Excel têm seu par no Calc, e as apresentações do PowerPoint no Impress. Os nomes mudam, claro, mas a função principal é a mesma. Para fazer o básico, a curva de aprendizado é bem pequena. A primeira coisa que salta aos olhos quando se abre os programas é a interface. O Office já há algum tempo adotou a chamada Ribbon, aquela faixa de opções mais moderna, com ícones grandes separados por abas. O LibreOffice, por outro lado, mantém um visual mais clássico, com a tradicional barra de menus: arquivo, editar, exibir, um estilo mais direto, que muita gente até prefere. Essa analogia é perfeita para ilustrar um ponto importante. Embora as ferramentas tenham o mesmo objetivo, nem sempre elas têm os mesmos recursos. O Impress, por exemplo, faz o trabalho de criar apresentações, mas o PowerPoint geralmente tem um arsenal bem maior de animações, transições e outros recursos visuais mais avançados. Agora vamos para o ponto que talvez mais derrube candidatos em provas: os atalhos de teclado. Se tiver uma única coisa para memorizar desta análise, que seja isso aqui. É crucial. E aqui está a regra de ouro para os concursos. Os atalhos do Microsoft Office, na versão brasileira, são quase sempre baseados em palavras em português. Já o LibreOffice mantém o padrão internacional, que é baseado nos comandos em inglês. E olha só que pegadinha clássica de prova. Para deixar um texto em negrito no Office, o atalho é Ctrl mais N, de negrito. Já no LibreOffice, a lógica é outra, é Ctrl mais B, de bold em inglês. O mesmo vale para criar um arquivo novo. No Office é Ctrl mais O, de novo, enquanto no LibreOffice é Ctrl mais N, de new. Entender essa diferença é o pulo do gato. E esse padrão se repete para várias outras funções. A chave aqui não é sair decorando uma lista infinita de atalhos, mas sim entender a lógica por trás deles. Se a questão da prova fala em LibreOffice, o pensamento tem que ser, ok, qual seria a palavra em inglês para isso? Mas não são só os atalhos que podem pegar de surpresa, viu? As bancas de concurso adoram explorar aquelas pequenas diferenças de nome e de funcionamento entre os programas. Vamos ver algumas das mais comuns. Olha só que detalhe, algo tão simples como selecionar um texto com o mouse. No Word, se a gente der 3 cliques rápidos, o parágrafo inteiro é selecionado. No Writer do LibreOffice, 3 cliques selecionam apenas a frase. Para pegar o parágrafo todo, precisa de 4 cliques. É um detalhezinho bobo, mas que pode muito bem ser o tema de uma questão. A terminologia também é um verdadeiro campo minado. O que o Office chama de classificar dados, o LibreOffice chama de ordenar. O filtro do Excel vira autofiltro no Calc. E o famoso pincel de formatação se transforma em clonar formatação. São nomes diferentes para a mesmíssima função. Um prato cheio para as bancas criarem confusão. Outro ponto obrigatório é saber os formatos de arquivo de cada um. É fácil de lembrar. Todos no LibreOffice começam com OD, de Open Document. Então a gente tem o ponto .odt para textos do Writer, o ponto .ods para planilhas do Calc e o ponto .odp para apresentações do Impress. Isso cai direto em prova. E uma última dica bem prática, mas que confunde muita gente.
Para criar um arquivo PDF no LibreOffice, o comando não fica em salvar como seria de se esperar. O caminho certo é ir no menu Arquivo e escolher a opção Exportar. É uma pequena diferença no fluxo de trabalho que pode ser cobrada. No fim das contas, tudo se resume a este número aqui, 2. Não se trata de aprender 1000 coisas do zero, mas sim de entender que estamos lidando com duas suítes que operam com duas lógicas diferentes. E são justamente esses detalhes que mais importam para as provas. E para fechar, talvez o conselho mais valioso de todos. Estudar a teoria é fundamental, claro, mas nada, absolutamente nada, substitui a prática. A familiaridade visual, a memória muscular, tudo isso só vem com o uso. Então, o melhor a fazer é baixar, instalar e usar o LibreOffice no dia a dia. Com certeza, essa é a forma mais eficaz de se preparar e garantir aqueles pontinhos na hora da prova.